Pessoal, vamos lá então. Na última aula a gente estava corrigindo as questões da vez passada, onde a gente parou? Qual? Qual que é a pergunta? Pedro, você está visto no caderno? Sim. Que dia que você vai dar? Mas se der tempo de terminar a correção hoje, vou começar a olhar hoje já. Se não, semana que vem. Semana que vem. Oi? Caderno. Valendo 12 pontos. 12 pontos no caderno? Não é? É verdade. Não é 20 não? Tem 12 universidade, né? 12 de caderno. Que gracinha. São as questões, 13 pontos. Essa atividade avaliativa e a trimestral. Ô Pedro, você olhou a atividade do outro professor daquela carga horária? Não. Você não deu visto naquilo não, né? Não. Eu achei que tinha Porque perdido. eu passei, como é que eu vou cobrar dos outros coisas que eu não passei? Mas teve professor que não passou e deu visto e mandou os outros também. 4 pontos. Então, vamos lá? Qual que é a pergunta? Quem fez ficou prejudicado, então. Prejudicado não, né? Porque ele se fez, se aprendeu. Não, prejudicado sim, porque eu não ganhei nada. Agora, se de ganhar pontos. Aprendeu uma vez. Você usa lá neném agora. Neném. Peraí, quem pediu primeiro? Vai lá, quem pediu? Pessoal, vamos lá. Você explicou sobre hobbies. Vamos à pergunta aí. Qual que é? Qual é a pergunta? Pergunta aí, ó. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Amante não. Respeitar ela, minha namorada reserva. Namorada reserva. Certo. Tá achando ruim, então convido. Então, pronto aí, ó. Os filósofos contratualistas modernos, eles vão elaborar uma teoria que é a teoria do estado natural, o estado de natureza. Isso. Seria antes dos seres humanos, o estado que os seres humanos viviam, antes deles viverem em sociedade organizada, antes deles terem criado o estado. Então, o que é o estado natural, o estado de natureza? É o estado que as pessoas viviam antes de viverem em sociedade civil, ou sociedade organizada, antes de criarem o estado. E para cada um dos teóricos contratualistas, o estado de natureza vai ser de uma forma diferente. Para o Thomas Hobbes, por exemplo, o estado de natureza, antes da gente viver em sociedade civil e organizada, antes de criarmos o estado, a gente vivia no estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque, segundo Hobbes, o homem é mau por natureza. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, o próprio homem. O homem é o lobo do homem, dizia Thomas Hobbes. Por isso, no estado de natureza, quando não existia ninguém para fazer justiça, cada um tinha o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Então, por isso que era um estado de guerra de todos contra todos. Todos viviam se matando, roubando uns aos outros e escravizando uns aos outros. Aí chegou um determinado momento que eles cansaram disso, se organizaram, já vamos parar com essa merda? Vamos parar de se matar, vamos ter um mínimo de paz e segurança? Aí eles organizam a sociedade civil e criam um Estado que vai ser a instituição responsável por garantir o mínimo de paz e Então, em nome da paz e da segurança, o Estado vai ter o poder absoluto sobre as nossas vidas, a nossa liberdade, os nossos
bens. Ou se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a sua vida. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a sua liberdade, te prendendo. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens. Então, esse é o estado de guerra de todos contra todos no estado natural de Hobbes. Nós temos um outro teórico, que é o John Locke. Para o John Locke, o homem não é bom nem é mau. O homem não nasce nem bom nem mau. O homem será aquilo que a educação fizer dele. Então nós nos tornaremos bons ou maus de acordo com a educação que a gente receber. Então, se a gente não é bom nem é mau, o estado de natureza não era o estado nem de guerra, nem de bondade natural. Mas era um estado de insegurança, onde 3 direitos básicos não estavam garantidos, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, como é que é o estado de natureza para o John Locke? É um estado de insegurança. A qualquer momento alguém podia vir e tirar a nossa vida e não ia acontecer nada. A qualquer momento alguém podia vir, nos tornar escravos, nos prender e não ia acontecer nada. A qualquer momento alguém podia vir e nos roubar e também não ia acontecer nada. Era o estado de insegurança, o estado de natureza. Já para Rousseau, o homem no estado de natureza, ele vivia em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Então, um estado de bondade natural. É o chamado mito do bom selvagem. Para Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. O homem nasce sem nada. E a propriedade privada gerou a desigualdade, a corrupção e todos os males sociais, a violência. Maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros homens que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Ali nasce a desigualdade social. Uns passam a ter e outros a não. Quem tem quer ter cada vez mais. E se corrompe, usa de violência para ter mais. Quem não tem também se corrompe para ter alguma coisa. Também usa da violência para ter algo. Então a propriedade privada teria gerado a desigualdade, junto à desigualdade a corrupção, a violência e todos os males sociais, segundo Rousseau. No estado de natureza, antes da gente criar o estado da sociedade civil, a gente vivia em perfeita harmonia com a natureza uns com os outros. Foi a sociedade, a civilização quem nos corrompeu. Então esse estado de natureza para cada um deles. Para um estado de guerra geral, todo mundo se matando, se escravizando e se roubando. O outro era um estado de insegurança, dependia da educação que cada indivíduo recebia. Se o indivíduo tivesse educado para ser mau, assassino, ladrão e escravocrata, ele assim seria. Se ele tivesse recebido uma educação para preservar a vida, para preservar a propriedade e a liberdade dos outros, assim também ele seria. Mas aí era um estado de insegurança. Já para Rousseau, os homens viviam muito bem. Os índios, por exemplo, eles viviam em perfeita harmonia. Tudo que eles caçavam, pescavam e coletavam, eles dividiam de forma igualitária entre si. Não tinha maldade ali, segundo o Rousseau. Por isso que é o mito do bom selvagem. Foram os europeus que, quando aqui chegaram trazendo a civilização, que corromperam os índios. Tornaram-os egoístas, tornaram-os corruptos, e foi assim corrompendo a cultura aí dos povos indígenas. Professor, passaram a explorá-los. mas não tinha guerra ainda. Tinha guerra entre tribos, né? Mas a guerra ali era algo para sobrevivência ou para garantir o território. Né? Não era por maldade. O índio não fazia a guerra segundo Rousseau. Mas se a gente for olhar na perspectiva de Hobbes, a guerra estava acontecendo entre eles. E hoje os estudos mostram que Rousseau viajou um pouco na maionese. Porque os índios não viviam em perfeita harmonia com a natureza. Eles também provocavam incêndios. Eles também dilapavam, matavam, brigavam. Tinha rivalidade entre as tribos.
Tinha o canibalismo, a antropofagia que eles praticavam. Então tinha várias coisas assim que são meio complicadas de se defender, que eles eram bonzinhos. Mas Rousseau achava que ele era zerologista, que lá no século XVIII. Hoje, com isso tudo, a gente sabe que os índios não eram tão bonzinhos assim, não viviam em tão perfeita harmonia com a natureza, porque eles destruíram ela também, tanto que eles tinham que ficar migrando. Por quê? Porque eles destruíam e acabavam com os recursos de um lugar e eles tinham que ir para outro. Então, isso acontecia também com eles. Eles não viviam ali só caçando, pescando e coletando de acordo com que a floresta pudesse repor e eles continuarem sempre usufruindo daquilo. Eles também tinham uma atividade predatória, né? Não tinha muita preocupação, não. Trabalho de geografia. Próxima questão. Qual foi a primeira desigualdade segundo Rousseau? Então, o que tirou o homem da bondade natural? Fez com que surgissem os problemas sociais. Propriedade privada. A propriedade privada. A primeira desigualdade, então, foi a propriedade privada. Ela é a culpada pela corrupção do homem, segundo o Rousseau. Próxima questão. Quem foi Explique O contrato social, segundo cada um dos três. Né? Então, os homens, num determinado momento, não queriam mais viver no estado de natureza. Eles se reuniram, se organizaram e fizeram um contrato, um pacto social. E aí criaram um estado, que teria cada um, segundo cada um dos teóricos, uma responsabilidade. Por exemplo, o Thomas Hobbes defende o Estado absolutista. O contrato foi feito para criar um Estado com poderes absolutos. O que é ter um poder absoluto? É ter o poder sobre a vida, a liberdade e a propriedade dos súditos. Aqui no Estado de Hobbes não existe cidadão, todo mundo é súdito, submisso ao Estado, e se o Estado for representado pela figura de um rei, é submisso ao rei. Então esse é o Estado absolutista. É ter poder sobre a vida, A liberdade e a propriedade das pessoas. Então, se você representar uma ameaça para a segurança da sociedade, o Estado pode tirar a sua vida, pode matar. essa é a 90, né? Não é? Esse é o contrato social, né? Ele pode tirar a sua liberdade, prender e tomar os seus bens, sua riqueza, sua propriedade privada. Então, o Estado absolutista, ele tem poderes absolutos para quê? Porque se não tiver poder absoluto, ele não tem como garantir a paz e a segurança. Faz sentido. Muito sentido. Se a polícia não puder matar o bandido, né? Abusado. O bandido. Mas também não pode ser bandido bom, bandido morto, né? Como prega o Bolsonaro. Porque a polícia também erra. E aí ela pode errar muitas vezes matando inocentes. Que é o que acontece. Um rapaz estava com um guarda-chuva, a polícia achou que era um fuzil e matou ele. Isso acontece com uma certa frequência. A polícia e a justiça erram. Recentemente um rapaz saiu da cadeia, ficou 5 anos preso, acusado de pedofilia. Com certeza arrombaram ele lá, né? Dentro da cadeia. E não era. Então o cara foi arrombado, deve ter pegado doença, porque eles põem, né, enfim, um cabo de vassoura e põem os que tem AIDS para comer, o sujeito. Então, além dele ter ficado com certeza bem machucado, ele também pegou a doença. E aí depois de 5 anos descobriu que não era ele o criminoso. O Estado, a polícia é. Por isso, quando se fala aqui defender direitos humanos, não é para defender bandido, é defender gente de bem. Porque a polícia e a justiça erram. A indenização nenhuma paga. Pois é, não tem indenização que pague isso. Uma doença que não tem cura com mais. Não, isso. E se fosse só acusar, seria muito fácil. As pessoas saíram acusando as outras e aí a outra estava fodida. Isso que acontece muito hoje em redes sociais. Recentemente denunciaram um caminhoneiro lá no sul dizendo que ele estava praticando pedofilia. Ele foi linchado. Mataram o caminhoneiro.
e depois se descobriu que não era ele. E estava rodando isso em grupos de WhatsApp. A mesma coisa aconteceu no Guarujá. Pegaram um retrato falado de uma mulher, jogaram num grupo de WhatsApp, acharam essa mulher, falando que ela estava fazendo magia negra e matando criança. Acharam a mulher que parecia e mataram ela. Passou isso no... Pois é. Passou isso na Globo. Isso acontece com uma frequência muito grande. Será que a gente pode dar esse poder absoluto para a polícia? Eu mesmo, né? No ano passado, agora até voltaram de novo, fui acusado de pedofilia, assediador de menores. Imagina se um trem desse vai para grupo de WhatsApp. Quem? Eu estaria ferrado. Você. Isso. Aqui na escola eu fiz uma piada no Facebook. Por causa da piada eles já começaram a me chamar, né? E aí? Eu falei, né? Da raba. Da raba. Não, É tanta raba, mas são as pessoas que me adicionam. Eu não adiciono ninguém, não vou atrás. Elas estão me adicionando. Elas me adicionam e fica lá. Aí aparece pra mim. Toda hora tem foto lá de meninas, mulheres, né? Eu dou aula desde... Eu dou aula pro primeiro aninho. O primeiro aninho tem quantos anos? 10. 5 anos. 11. Primeiro De ano. 5 a EJA. Quem é a pessoa mais velha? Sei quantos? 51. Então eu dou aula nessa faixa etária, até 60 anos, às vezes eu pego aluno. E aí eu falo de uma pessoa que postou, nem falei quem que era. Vieram falar pra mim que ele estava assediando as alunas, cometendo pedofilia. Eu te defendi. E me ferraram, né? Me denunciaram no Ministério Público, me denunciaram, fizeram boletim de ocorrência contra a minha pessoa. Isso por causa de um post. Cabeça infeliz o post. Isso é uma piada sem graça. Mas, daí para eu ser considerado essas coisas um criminoso, porque são duas coisas que são crimes, aí já é uma distância muito grande, né? Tem que fazer isso fugir. Vai? Tem que fazer isso era fugir. Você respondeu? Mas qual que era a piada? Você respondeu? Eu falei sobre a raba, começou sobre a questão de raba. Tem tanta raba Não, é tipo assim. que as alunos meninas postam na rede postando, social que eu fico com pesar de ter DNA, que é a data de nascimento avançada, né? Porque se eu tenho DNA, eu não posso, né, fazer nada. Então eu já estava falando na própria piada que eu não poderia fazer nada, mas eles interpretaram como se eu estivesse assediando. E aí falaram, eu queria que esse fosse com a sua filha. Aí foi piorando, porque eu estava bêbado, foi um final de semana. Eu falei, se fosse minha filha e ela tivesse a idade da menina a qual eu me referi, e ninguém, né, se eu percasse uma broia para ela, é sinal de que ela ficou feia, né? Mas mesmo sendo feia, eu tenho certeza que minha filha seria igual o couve-flor. Alguém ia comer, mesmo sendo feio. Aí eles falaram, não, isso aí é homofobia. Sua filha falou homossexual. Eu falei, então ela seria uma manga, pelo menos alguém ia chupá-la. E as piadas foram indo cada vez mais pesadas, porque eu estava bêbado. Vai? Não, rede social. Você vai pôr sem rua ele então, hein? Vai? Vai pôr sem rua ele. Pois é, mas se eu fosse preso, eu tinha me arrombado lá. Pegar mais. Não? Vai? Não deu porque eles não tinham prova, né? Que eu de fato era pedófilo. Então, não adianta você acusar uma pessoa, você tem que ter prova. Mas se isso fosse pra rede social, mas foi, né? Pedofilia seria se eu tivesse marcado. Se eu tivesse pegado, feito alguma coisa, né? Combinado, saído, sei lá. Aí sim. Não, se eu tivesse cantado uma pessoa em, tipo assim, especificamente, uma menina Sim. daquela. Mas aí tem que ter provas, né? Mas as meninas novas da Elas são pior do que as Pois é. Aí eu faço isso. As menininhas novas lá pros caras novinhos não dá nada, mas se você pegar, dá tudo pra você. É complicado, é tenso, é uma discussão bem complexa, né? Mas o problema é isso, é esse renuncismo. Um trem vaza para um grupo de WhatsApp me chamando, esse professor aqui
é pedófilo. Aí, meu amigo, não podia nem ser pego e ser linchado. Né? Agora também, o professor estava todo mundo esperando a Marcela continuar lá. Você tinha que nem pedir licença para entrar na cela. Esse é o risco que a gente corre, né? Não, gente, fala. Então, o Estado absolutista é para garantir a paz e a segurança. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque precisa de um processo para provar que a pessoa é aquilo que se está acusando. Se não se prova nada, não tem como você condenar alguém. E mesmo depois de condenado, ainda pode ter o erro. A gente que é condenado é errado. Tem um caso dos irmãos Naves de Arambari, que depois, acho que 20 anos, eles já tinham sido presos, sofrido processo, condenados. Depois de 20 anos, descobriu que eles não eram os culpados pelo crime. Mas aí, o homem já Não, no joelho. É a história de Verônica. Então o Estado tem que evitar fazer isso, porque ele sempre pode errar. Já o Estado de Locke é um Estado liberal. Então os homens se reuniram em sociedade para criar um Estado liberal que preserve as liberdades. Quais são as liberdades? Liberdade de expressão, Econômica. religião, política. O poder não deve ser absoluto. O poder vem do povo. O povo que deve escolher os seus governantes. O povo não é súdito, o povo é cidadão. E ele tem 3 direitos básicos, segundo o liberdade econômica. Essa é a próxima pergunta. Eles têm 3 direitos básicos. Qual que é a função do Estado? É garantir, não tirar esses direitos, que é o direito à vida, Segurança. liberdade e propriedade. Segurança está na vida, né? O Estado não tem deve ter o poder de tirar a nossa vida. Pelo contrário, ele tem que preservar a nossa vida. Essa é a função dele, nos proteger. Ele não tem que tirar a nossa liberdade, ele tem que garantir que a gente seja livre e não deixar com que os outros nos escravizem ou os outros proíbam que a gente fale o que pense, que a gente escolha a religião que a gente queira, que a gente possa escolher os nossos governantes, que a gente possa comercializar com quem a gente quiser e bem entender. Então essa é a função do Estado. E ele defendia aqui o parlamentarismo. É o liberalismo e o parlamentarismo. Não? Oi? O parlamentarismo é um sistema de governo, é um regime de governo parecido com o nosso aqui. Mas o poder não está nas mãos do executivo. O poder está nas mãos do parlamento, que é o legislativo. Então o legislativo, além de o parlamento é o legislativo, ele faz leis e ele escolhe o poder executivo, que seria o presidente deles, que eles chamam de primeiro-ministro. Então não é o povo que elege o primeiro-ministro, é o parlamento. O povo elege o parlamento, que elege o poder executivo. Então é assim que funciona no parlamentarismo. Se a gente vê, nós temos o Brasil, 2 dos 3 poderes são democráticos, é o povo que escolhe. O povo escolhe o presidente e o povo escolhe o legislativo. Nos Estados Unidos, lá você vota até para o judiciário. Você pode escolher juiz, você pode escolher o legislativo e o executivo. Na Inglaterra é parlamentarista, lá você escolhe só o parlamento. E eles O parlamento escolhe os outros poderes. Isso. É o parlamento que tem o poder. O que é melhor? Qual faz mais sentido para você? Depende, né? Aparentemente, os Estados Unidos seriam o lugar mais democrático do mundo. Mas lá também é um dos países onde acontece mais arbitrariedades. Lá tem muita liberdade, os estados têm autonomia. Lá é um federalismo real e verdadeiro, onde cada estado pode escolher. Tem estado que é proibido droga, tem estado que é liberado as drogas.
Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Tem estado que tem porte de armas, tem estado que não tem porte. Isso vai do povo. Se o povo quiser escolher, é o povo que decide. Mas aí, isso é meio problemático, né? Tem estados lá que não se ensina a teoria da evolução na escola. Você ensina criacionismo. Agora que essa teoria da Terra plana, inclusive vai ter estado lá que vai só ensinar a Terra plana. Então, aparentemente é democrático, mas é uma democracia que muitas vezes cria bolhas, né? Aí as pessoas não entram em contato com outra cultura, com outros conhecimentos e ficam habitoladas, alienadas. Boa parte dos norte-americanos acreditam que a Amazônia é deles. Sim. Então, e eles acham que tem um destino manifesto, ou seja, que Deus os escolheu para guiarem o mundo rumo à liberdade, à prosperidade e à felicidade. Muitos norte-americanos acreditam isso, que eles têm esse poder diante do mundo, porque Deus os escolheu. Nos Estados Unidos é a terra prometida que Deus guardou para eles, para que lá eles construíssem a terra prometida deles, né? A grande nação. Isso é a teoria do destino manifesto. Eles acreditam nesse destino, que Deus os destinou para isso. Então, essa é a função deles no mundo. Aí eles podem mandar e desmandar no resto do mundo. Eles acreditam nisso, né? Essas ideias. E temos o Rousseau. Só para terminar essa questão aqui, o Rousseau defende a democracia direta. Diferente do parlamentarismo, que é uma democracia representativa. Na democracia representativa, você elege os representantes. Mas para o Rousseau, cada um é representando o seu próprio interesse. Ninguém jamais poderá representar o seu interesse. Quando você elege alguém para representar o seu interesse, essa pessoa não defende o seu interesse, ela defende o interesse dela. É por isso que a democracia representativa não funciona. Então a democracia tem que ser direta, o povo tem que decidir. E é a vontade geral quem tem que mandar. Tudo que for de interesse do povo, quem decide deve ser o povo. Falou.